Bem, vamos ver um outro exemplo de análise de circuitos utilizando o método das malhas. E vamos supor aqui que a gente tenha esse circuito. Veja que esse circuito aqui, a parte resistiva, os resistores, eles são basicamente o mesmo do exemplo anterior que foi feito. Substituindo a fonte de tensão que a gente tinha aqui por uma fonte de corrente de 15 amperes. E a fonte de corrente que a gente tinha aqui no ramo central, também por uma fonte de corrente, só que essa fonte de corrente, ela é uma fonte de corrente, né, quando ela tem esse formato em losango aqui, ela significa que ela é uma fonte de corrente controlada, certo? Ou uma fonte de corrente dependente, né? Controlada ou dependente do quê? Essa variável aqui, Vx dividido por 9 é o valor de corrente que ela vai injetar nessa direção que a seta está indicando da fonte, né? Então, essa fonte controlada, né, ela é um dispositivo que faz parte do circuito, pode ser um transistor, por exemplo, presente aqui em parte do circuito, ou uma parte que o valor de corrente que ela vai injetar depende do valor de tensão, nesse caso aqui, em outra parte do circuito. Então a gente diz que ela é uma fonte de corrente controlada ou fonte de corrente dependente controlada por tensão. Então ela é controlada por tensão aonde? Onde é que está definido no meu circuito essa tensão Vx? É a tensão sobre o resistor de 3 ohms, né? Esse resistor aqui. Então esse resistor de 3 ohms tem essa tensão aqui com essa polaridade positiva e negativa. A tensão que tiver sobre esse resistor, ela que vai definir quanto de corrente essa fonte controlar, essa fonte dependente controlada por tensão, vai injetar nesse sentido aqui no circuito. Por exemplo, vamos supor que se a tensão sobre esse resistor de 3 ohms for 1 volt, né, então esse valor aqui, supondo, né, que ele seja de 1 volt, essa fonte de corrente dependente, que é controlada pela tensão lá no resistor de 3 ohms, ela vai injetar aqui 1 dividido por 9 amperes, né? Ela não é fonte de tensão, ela é fonte de corrente. Então ela vai pegar o valor, só a quantidade Vx, que é 1, né? 1 dividido por 9 amperes vai ser o valor de corrente que ela vai injetar, né? Ela vai introduzir no circuito nesse sentido. Ok? Aqui eu só usei um exemplo, né? Supondo que aquela tensão lá no resistor de 3 ohms fosse 1 volt, a gente não sabe, mas independente, o funcionamento desse circuito, quando ele entrar aqui, ele estabilizar os valores de tensão e corrente por ele, o valor de tensão que tiver sobre o resistor de 3 ohms é que vai definir o valor que essa fonte de corrente controlada aqui está injetando no circuito, ok? Então, se a gente quer definir as correntes de malha em cada uma das malhas desse circuito, né, a gente precisa definir, aqui não foi dado as correntes de malha, enfim, mas vamos definir aqui, por exemplo, a gente tem 3 malhas, né, então tem uma malha 1 aqui, e eu vou definir, vou chamar aqui de novo corrente de malha I1 nessa malha, vou chamar de corrente de malha 2 aqui, sentido horário, essa aqui é a corrente I2 na malha 2 e uma corrente de malha I3 aqui também, ok? Então as 3 malhas que a gente tem. Bom, a gente não tem fonte de tensão nesses circuitos, apenas fontes de corrente, né? O que a gente pode já tirar aqui desse circuito de imediato? Ó, percebam que a fonte de corrente de 15 amperes, ela só faz parte da malha 1. Então, qual que deve ser o valor da corrente de malha I1? Já atribuí um valor aqui que a corrente que passa pela fonte é a própria I1. Então, obrigatoriamente, né, I1 circula por essa malha aqui. Como ela passa, a própria corrente de malha é a corrente que também sai da minha fonte, então necessariamente I1, ou obrigatoriamente, I1
tem que ser igual, ou vai ser igual a 15 amperes, que é a corrente que a minha fonte fornece, né? Obrigatoriamente tem que ser 15 amperes. Então, I1 a gente já sabe, já tem esse valor de imediato, né? Porque essa fonte de corrente ela só faz parte dessa malha 1 aqui. Então, nosso problema ele se reduz, ou ele simplifica a duas variáveis desconhecidas, né? Que é I2 e I3. As correntes de malha 2 e a corrente de malha 3. Né? Bem, na malha 2, a gente não tem fonte de corrente, então a gente pode escrever simplesmente a equação ALKT para malha 2. E é isso que eu vou fazer. Então, na malha 2, a gente tem escolher um nó de partida. Escolher um nó de partida aqui em cima, e vou escrever a equação de tensões dessa malha. Então, o primeiro elemento que a gente tem é o resistor de 2 ohms, 2 ohms vezes I2, a única corrente que passa pelo resistor de 2 ohms é a corrente I2, mais o potencial sobre o resistor de 3 ohms, assumindo o potencial como referência circulando no sentido horário, então 3 ohms. A corrente total que passa pelo resistor de 3 ohms é a combinação das correntes de malha I2 e I3, né? I2 no mesmo sentido que eu estou percorrendo a malha e I3 no sentido contrário. Então, a corrente total nesse sentido que eu estou percorrendo é I2 menos I3. Mais o potencial sobre o resistor de 1 ohm, e aí eu fecho meu caminho, minha malha, né? Percorri meu caminho fechado. Então, o potencial no resistor de 1 ohm é a resistência dele 1 ohm, vezes, ele tem a combinação das correntes de malha I2 e I1. Lembrando que I1 a gente já conhece, já tem o valor numérico dela, né? 15 amperes. Só que no sentido que eu estou percorrendo a malha 2, o potencial sobre o resistor de 1 ohm é 1 ohm vezes I2 menos I1, ou seja, menos 15, já que I1 vale 15. E aí eu concluí meu caminho fechado, percorri todo o meu caminho fechado, igual a zero. Okay? Então a minha equação ela fica 2 e 2 mais 3 e 2, 5 mais 1 vai dar 6 e 2, e menos 3 e 3 igual a 15. Okay? Então essa aqui é a equação que a gente extrai da malha 2. E essa aqui vai ser a minha primeira equação, né, do meu sistema, que agora as minhas variáveis que eu não conheço são I2 e I3. Né? Então, eu não conheço I2 e I3, eu preciso de mais uma equação auxiliar para poder solucionar esse problema. Né? Solucionar ou conhecer todas as correntes de malha desse circuito. Agora a gente tem o seguinte problema posto. Da onde que eu tiro uma terceira equação? Ou, aliás, uma segunda equação. Né? Veja o seguinte, né? A malha 3 ela tem uma fonte de corrente, então eu não posso aplicar escrever a lei de Kirchhoff das tensões só para a malha 3, porque eu não sei qual que é o potencial sobre a fonte controlada ali de corrente, né? A fonte dependente de corrente. Então eu teria que usar, talvez o outro caminho que a gente viu é usar o conceito de supermalha. Mas se eu fizer a supermalha, né, essa fonte de corrente ela está na malha, a fonte controlada de corrente ela está na malha 13 e na malha 1. Se eu fizer uma supermalha juntando a malha 1 e a malha 3, né, e tentar escrever a lei de Kirchhoff das tensões para essa supermalha, a junção da malha 1 e da malha 3, de novo eu tenho aqui, ó, na malha 1 eu tenho uma fonte de corrente, a fonte de 15 amperes, que eu não sei qual que é o potencial sobre essa fonte. Eu não sei o valor do potencial sobre essa fonte aqui. Então não adianta eu escrever uma equação, não vai me adiantar nesse caso, não vai me simplificar a resolução, eu escrever uma equação que, se eu não sei esse potencial V aqui, eu estou criando mais uma incógnita aqui, eu não conheço, né? Porque essa supermalha ela também tem mais uma fonte. Né?
Então aqui não teria, né, nesse caso, um outro caminho fechado aqui que a malha 3 faz parte, a não ser que eu juntasse também mais uma fonte corrente, né? Então não é, nesse caso aqui, eu vou juntar uma outra malha que também tem uma fonte corrente. Não me ajuda muito a escrever uma equação sem criar mais uma incógnita desconhecida, né? Da onde que eu posso tirar, então, uma outra equação, né? Então, vamos para analisar aqui. Bem, eu posso escrever uma equação das correntes sobre esse ramo aqui. Eu vou redesenhar de novo só aquele ramo que tem a fonte de tensão, melhor, a fonte de corrente controlada. Uma fonte de corrente controlada que ela é controlada por tensão Vx sobre 9. Esse aqui é o valor de corrente que ela vai injetar no circuito, nesse sentido. Ela está em série com o resistor de 2 ohms. Estou desenhando só uma parte do circuito, tá? E aqui embaixo a gente tem um nó que tem uma parte que vem aqui da malha 3, né? E para cá é a malha 1. Então, se a gente parar e analisar nesse nó aqui, ó, nesse nó eu tenho que, eu vou chamar aqui no meu circuito, vamos dizer que esse nó aqui de cima é o nó A, vou dizer que esse aqui é o nó B, esse aqui é o nó que eu estou desenhando lá embaixo em separado, o nó C, tá? E aqui a gente teria um nó D aí, por exemplo, né? Então eu estou redesenhando aqui, ó, só apenas o nó C, ok? Desse lado do nó C aqui, ó, eu tenho que está vindo nesse trecho do circuito, qual é a corrente que chega nesse nó por aqui? A corrente total que chega aqui, ó, é igual à corrente de malha I3. Então eu posso dizer que a corrente que está chegando nesse nó por esse caminho é a minha própria corrente de malha I3. Se eu pegar nesse outro ramo aqui à direita, a corrente que sai desse nó para cá, certo? Ela é corrente que sai para cá é igual à corrente de malha I1, ou que a gente já achou, é igual a 15 amperes, né? Que é igual tem que ser igual a corrente da minha fonte aqui, né? Então eu sei que sai 15 amperes para cá e chega o mesmo valor da corrente de malha I3 aqui. E eu tenho mais uma corrente que pela minha fonte ela vai aqui para cima, né? Quanto que vale essa corrente? Que sai do nó também nessa direção aqui em vermelho. Vale essa grandeza aqui, Vx sobre 9. Então deixa eu reescrever aqui embaixo para a gente conseguir visualizar melhor. Ou seja, nesse nó C aqui, eu tenho saindo dele 15 amperes. Chega nele aqui desse lado uma corrente I3, que é igual à minha corrente de malha I3. E sai do nó também, neste sentido aqui daí, dado pela minha fonte controlada, uma corrente que vale Vx sobre 9. Certo? Então eu posso escrever para esse nó C aqui, uma lei de Kirchhoff das correntes, uma LKC, para o nó C, né? Que é a seguinte equação. A soma, né, o que a lei de Kirchhoff das correntes nos diz? Somatório das correntes que chegam no nó deve ser igual a zero. Ou, né, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. As duas são duas formas de interpretar a mesma lei, né, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Então, se eu somar as correntes que estão chegando no nó, eu tenho I3, que eu chamei aqui I3, está chegando no nó. Isso aqui tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. O que está saindo do nó? 15 amperes está saindo do nó. E tenho mais uma corrente em vermelho aqui, que eu chamei em vermelho, Vx sobre 9. Isso aqui também sai. Só que a gente ainda não sabe
uma expressão para Vx, né? Mas a gente já escreveu uma equação aqui para esse nó C, ok? Que me dá essa relação, ok? Beleza. Só que o Vx, bom, eu quero tentar eliminar esse Vx da minha equação e quero escrever alguma coisa, uma equação que dependa apenas de I2 e I3, né? De novo, eu não quero criar mais uma incógnita aí para resolver um sistema de 3 incógnitas. Mas Vx, olha só, Vx ela é a tensão sobre o resistor de 3 ohms. Então Vx é igual, pela lei de Ohm, a 3 ohms vezes a corrente que passa naquele resistor lá. E essa corrente que passa pelo resistor de 3 ohms, olha só, ela é uma combinação das minhas correntes de malha I2 e I3. Então, opa, eu consigo escrever uma expressão de Vx em função de I2 e I3. E aí essa equação aqui ela vai me fornecer uma equação que depende apenas de I3 e I2, né? Uma combinação de I3 e I2. Ou seja, eu consigo estabelecer um sistema de duas equações, né, para achar duas variáveis, que é I2 e I3. Né? Então tá, vou redesenhar aqui de novo, ó, só o trecho aqui do resistor de 3 ohms, né? E esse nó D aqui, vamos tentar visualizar. Redesenhar aqui só uma parte do circuito que tem lá o meu resistor de 3 ohms. Está ligado, está conectado a esse nó D aqui desse lado. Para cá eu tenho uma outra parte do circuito, que eu vou desenhar só uma parte, e aqui também, certo? A polaridade que a gente chamou Vx, que o problema já definiu, ela é positiva aqui e negativa aqui. Isso aqui é Vx com essa polaridade. Então eu tenho que definir aqui uma corrente que passa pelo resistor de 3 ohms. No resistor, para aplicar a lei de Ohm, uma corrente que circula do terminal positivo para o negativo no resistor. Certo? Quanto que vale essa corrente aqui? Essa corrente I no resistor? Ela é uma combinação das minhas correntes de malha. Nesse sentido que eu adotei, aqui, quanto que vale essa corrente I? Ó, ela é na mesma direção de I3 e na direção oposta de I2. Ou eu posso escrever a lei de Kirchhoff das correntes para este nó D aqui, ó. Mas aí eu tenho que tomar o cuidado que qual dos lados do nó aqui, ó, nesse nó eu tenho aqui essa parte de cima, eu sei que a corrente total que chega nesse nó aqui é igual à minha corrente de I2, né? A corrente que sai desse nó, nessa parte aqui, ó, nesse ramo, eu sei que pelo meu circuito a corrente total que sai desse nó é igual à corrente de malha I3. Então eu posso escrever uma equação aqui desse nó, né? Que a soma das correntes que chegam no nó, o que está chegando aqui? I, essa corrente que eu chamei I no meu resistor, ela está chegando no nó, mais I2, é o valor, a corrente total que está chegando nesse nó aqui pela parte superior é igual à corrente de malha I2. Isso aqui tem que ser igual à corrente que sai, I3, né? Então, eu sei que I tem que ser uma combinação das correntes de malha I2 e I3, tal que ela é I3 igual a I3 menos I2, certo? Essa corrente aqui. Ou como a gente já viu em outros problemas, né? Se eu considerar a corrente de malha passando aqui pelo resistor 3 de 3 ohms, né? I2 passa nesse sentido e I3 passa pelo resistor de 3 ohms nesse sentido. Então I tem que ser igual a I3, no mesmo sentido que a gente definiu a corrente total que passa pelo resistor de 3 ohms, menos, no outro sentido, I2. Né? É a outra forma que a gente pode visualizar a corrente. Aí a gente está visualizando a corrente através do resistor de 3 ohms, com uma combinação dos dois, ou aqui, se a gente pegar e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes
a LKC para esse nó. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, eu tenho que tomar o cuidado que eu tenho que trabalhar daí com valores de corrente totais, né? Eu sei que nesse ramo aqui de cima, a corrente total que chega aqui vai ser igual à minha corrente de malha I2, né? Porque só tem a corrente de malha I2 percorrendo aqui. A corrente que sai desse nó aqui para baixo é igual à minha corrente de malha I3, né? E aqui eu tenho a combinação justamente do que eu quero descobrir, eu quero definir essa relação de I, ok? Então, a corrente que flui no resistor nesse sentido aqui é I3 menos I2, ou seja, o potencial sobre esse resistor com esta polaridade, Vx, né? Resumindo, só fazendo um caminho mais longo, mais explicadinho, mas se vocês conseguirem visualizar já que o potencial Vx com essa polaridade é a resistência dele, vezes a combinação de corrente que flui do positivo para o negativo, ou seja, I3 menos I2, beleza. Então, se vocês já conseguem visualizar diretamente essa polaridade, esse potencial Vx sobre 3, sem fazer esse caminho todo aqui, então você já tem essa aqui, a expressão que a gente queria achar, ou seja, Vx em função de I3 e I2. E aí substituir essa expressão aqui, né, nesta equação aqui, ó, que a gente definiu pela corrente que circula neste nó, as correntes que chegam e saem deste nó C, né? Então, se eu substituir Vx aqui na minha expressão, ó, eu tenho agora, a gente achou aqui, I3 é igual a 15 mais Vx sobre 9, né? Então, eu vou substituir esse valor de Vx aqui. E aí eu tenho uma segunda equação, I3 igual a 15 mais 3 vezes I3 menos I2 dividido por 9, certo? E aí, simplificando aqui, e arranjando essa equação, a gente vai ficar com 15 mais 1/3 e 3 menos I2. Se eu multiplicar tudo por 3 aqui, só para eliminar essa fração, eu vou ficar com 3 e 3. 15 vezes 3 vai dar 45. E aí eu elimino essa fração, mais I3 menos I2. E aí, passando as incógnitas para o outro lado, eu vou ficar com I2 mais 2 e 3 igual a 45. Então, essa aqui é a minha segunda equação do meu sistema, né? Para eu conseguir, ou uma equação que eu extraí do meu circuito, analisando ele, e juntando com essa equação 1 aqui, 6 e 2 menos 3 e 3 igual a 15. Minha equação 1, a gente consegue achar a solução para I2 e I3, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou fazer o seguinte, para solucionar esse problema aqui, eu vou pegar a equação, vamos ver, a equação 2, multiplicar ela por menos 6, 6 vezes a minha equação 2, tá? E somar com a minha equação 1, para quê? Se eu multiplicar ela por menos 6 aqui, eu vou ficar com menos 6 e 2, eu somo as duas, termo a termo, né? E aí eu consigo eliminar esse 2 da minha matriz, né? Então, eu vou ficar lá com
menos 6 e 2, mais, ou melhor dizendo, menos 12 e 3, 45 vezes menos 6 vai dar menos 270. E a segunda linha da equação vai ficar 6 e 2, menos 3 e 3, igual a 15. Somando termo a termo, a gente elimina esse termo de 2 e aí vai ficar com menos 15 e 3 e menos 255. E aí 3 vai ser menos 255 dividido por menos 15, vai dar 17 amperes. Determinamos aqui então o valor da corrente de malha I3 igual a 17 amperes. E agora a gente tem então que substituir essa corrente de malha de 17 amperes em uma das equações que a gente extraiu do nosso circuito, né? Qualquer uma dessas duas equações aqui vai nos dar a terceira corrente de malha, ou melhor dizendo, a corrente de malha I2, né? Que falta a gente determinar. Então eu vou substituir nessa expressão aqui, na equação que eu chamei de 1, 6 e 2, menos 3 e 3 igual a 15, menos 3 e 3 igual a 15. Substituir I3 igual a I2 é o que eu quero determinar, I3 é o que a gente achou aqui, 17, igual a 15. Então 6 e 2, 3 vezes 17 vai dar 3 vezes 10, 30, 3 vezes 7, 21, menos 51, igual a 15. 6 e 2 tem que ser igual a 15 mais 5, 1, e 2 tem que ser igual a 66 dividido por 6, ou seja, 11 amperes. Aí sim, encontramos o valor correto para a corrente de malha I2, né? Corrente de malha I2, 11 amperes, corrente de malha I3, 17, e a corrente de malha 1, que a gente já no começo do problema, né, já podia definir que era 15 amperes, porque tem que ser igual à corrente da fonte que faz parte dessa malha, né? Então tá aí a solução desse problema, né? O diferencial dele é que ele tem essa fonte controlada aqui, fazendo parte do circuito. Sempre que a gente tiver a presença de uma fonte controlada na análise do circuito, seja uma fonte controlada de corrente ou de tensão, essa aqui é uma fonte controlada, é uma fonte de corrente controlada por tensão, né? Porque ela é controlada por um valor de tensão em algum outro elemento do meu circuito, né? Então, sempre que a gente tiver uma fonte controlada, a gente tem que procurar escrever, por exemplo, se eu estou aplicando o método das malhas, o que me interessa, o nosso objetivo é determinar as correntes de malha. Então, eu tenho que procurar escrever aquela expressão, aquela variável de controle dessa fonte controlada em função das minhas incógnitas do problema, ou seja, em função, nesse caso, das minhas correntes de malha, né? Então, a gente procurou aqui e determinou essa expressão, né? Aquela variável Vx, que é a variável que controla lá o fator, o ganho da fonte controlada, a gente escreveu uma relação dela de Vx em função das correntes de malha I3, né? Se a gente estiver aplicando outro método, a gente vai querer escrever sempre esse ganho aqui das fontes controladas que fazem parte do circuito em função das minhas incógnitas, das minhas variáveis, certo? Para incluir ela no problema. Então, aqui a solução final do problema, né? Corrente de malha I1 lá, 15 amperes, I2, 11 amperes e I3 igual a 17 amperes, certo? Então, era isso aí. Valeu, bons estudos aí, galera. Um abraço.